A chaleira no fogão soltava pequenos assobios à medida que a água começava a ferver. Helena olhava pela janela da cozinha, observando o vento frio balançar os galhos das árvores na tarde cinzenta de terça-feira. A casa estava silenciosa, como sempre. O tempo parecia correr devagar, arrastando-se sem pressa. Então, as batidas na porta ecoaram pelo corredor, rápidas, firmes, insistentes. Helena se sobressaltou. Não esperava ninguém. Os vizinhos costumavam chamar antes de aparecer, e aquele som parecia diferente, como se exigisse uma resposta imediata. Ela hesitou por um segundo, mas, vencida pela curiosidade e pela ansiedade crescente, seguiu até a porta e a abriu. Lá estava ele, Padre Miguel. Batina impecável, olhar intenso. "Boa tarde, Helena. Como está?" A voz dele era suave, quase gentil demais, destoando da rigidez que sua presença trazia. Helena engoliu seco. Sempre sentia um incômodo estranho perto dele, mas não deixava transparecer. "Boa tarde, padre. Estou bem, obrigada. E o senhor?" Ele fez um gesto vago com a mão, como se a resposta não importasse. Mas seus olhos diziam outra coisa. Algo nele parecia mais sério do que de costume. Sem esperar um convite, ele entrou na casa, cruzando o limiar da porta com a confiança de quem já esteve ali muitas vezes. Helena sentiu os ombros se enrijecerem. "Vejo que o aluguel está atrasado", disse ele, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Helena se sentiu como se fosse uma criança sendo repreendida. "Eu sei. Eu só preciso de mais alguns dias." Ela tentou manter a calma, movendo-se até a mesa para pegar os papéis do aluguel. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou. Ela sentiu. Os olhos dele estavam mais atentos, mais avaliadores. Miguel caminhou lentamente até a janela, cruzando as mãos nas costas. "A vida não se resume apenas ao dinheiro, Helena", disse, ainda olhando para a rua deserta. "Existem outras formas de compensação. Se você entender o que quero dizer, talvez possamos resolver isso de um jeito mais simples." O ar pareceu ficar mais denso. Helena congelou. O que ele estava sugerindo? Ela virou-se devagar, encarando-o. "O que quer dizer com isso, padre?" Ele se afastou da janela, aproximando-se dela em passos lentos. "Apenas que nem tudo precisa ser um problema, minha filha. Eu posso ser compreensivo, se você também estiver disposta a compreender." O tom de voz dele permaneceu gentil, mas Helena sentiu um arrepio na espinha. Havia algo subentendido ali. Algo que a fazia sentir vontade de correr. "Não, padre. Não quero nada disso." A firmeza em sua voz surpreendeu até a si mesma. Miguel a encarou por um momento. Algo mudou em sua expressão. O sorriso discreto que ele mantinha desapareceu, dando lugar a algo mais frio. Ele deu um passo para trás, ajeitou a batina e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez, olhando-a por cima do ombro. "Eu voltarei, Helena. Pode contar com isso." Então, ele saiu. A casa voltou ao silêncio, mas o vazio deixado por ele parecia maior do que antes. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguia mais viver em paz. Cada barulho na rua fazia seu coração disparar. Cada sombra além da janela a fazia prender a respiração. Ela sabia, ele voltaria. Mas o que ele realmente queria dela? O que ele achava que sabia sobre ela? A sensação de estar sendo observada aumentava a cada dia, e a certeza de que aquilo não terminaria tão fácil se instalava como um peso invisível em seus ombros. E então, numa noite fria, enquanto verificava o celular, Helena paralisou ao ver a notificação. Uma mensagem de Padre Miguel. "Sua foto de perfil está muito bonita, Helena. Fico imaginando se tem mais fotos assim." Seus dedos gelaram. Ela não sabia o que fazer. E se você quer saber o que aconteceu depois, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e se tornar membro do canal para acessar histórias reais e ainda mais intensas. Nos vemos na próxima parte. A respiração de Helena ficou presa na garganta.
seus olhos fixos na tela do celular, tentando absorver o significado daquela mensagem. O que ele queria? Por que estava agindo assim? Padre Miguel sempre fora uma presença desconfortável. Mas aquilo era um passo além. Seu corpo inteiro se arrepiou. Ela poderia simplesmente ignorar. Fingir que não viu. Mas e se ele voltasse? Se insistisse, a cabeça girava. O coração martelava no peito. Ela largou o celular na mesa, afastando-se como se aquilo pudesse criar alguma distância entre ela e o que havia acabado de acontecer. Mas o desconforto ficou. Crescendo. Aquela noite foi longa. Cada ruído na rua parecia um alerta. O vento contra as janelas, o estalar da madeira do piso, tudo fazia com que ela se sobressaltasse. A madrugada chegou arrastada, e então, as batidas na porta. 3 batidas. Helena se sentou na cama, o coração disparando. Ela não se moveu. Não ousou sequer respirar fundo. Talvez, se ficasse quieta, o suficiente, ele desistisse. Mas as batidas vieram de novo, mais fortes. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. A sala estava escura, mas o reflexo da luz do poste do lado de fora projetava uma sombra na cortina fina da porta. Uma silhueta. Ele estava ali. O pânico tomou conta do seu peito, mas ela se forçou a se manter imóvel. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, os passos do outro lado da porta se afastaram. Ela esperou. Ouviu o som sutil dos sapatos, se distanciando. Então, silêncio. Helena não dormiu. Na manhã seguinte, o celular vibrou. Outra mensagem. Eu sei que você estava acordada. Por que não atendeu? Ela engoliu em seco. Ele estava testando seus limites. A questão do aluguel não era mais um simples problema financeiro. Era algo muito maior. A cidade pequena em que morava não oferecia muitas opções para escapar de uma situação como essa. Todos conheciam todos. E Miguel era um homem respeitado, a voz da igreja. Quem acreditaria nela? O pensamento a sufocou. Ela precisava sair dali. Mas como? Para onde? O aluguel estava atrasado e o dinheiro curto. Ela precisava de uma saída. Foi então que uma ideia surgiu. Ela pegou o celular e digitou. Padre Miguel, podemos conversar? Acho que podemos encontrar uma solução. O coração dela martelava enquanto apertava enviar. Uma armadilha precisa ser bem montada. A resposta dele veio em segundos. Ótima decisão, Helena. Nos vemos hoje à noite? Ela olhou para a mensagem. O medo e a raiva se misturando em sua mente. Ela não seria mais uma presa fácil. Se você quer saber como Helena enfrentará essa situação e até onde essa história pode chegar, continue aqui no vídeo. Inscreva-se, ative as notificações e torne-se membro do canal para não perder os desdobramentos mais intensos dessa e de outras histórias reais. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Seus olhos fixos na tela do celular, tentando absorver o significado daquela mensagem. O que ele queria? Por que estava agindo assim? Padre Miguel sempre fora uma presença desconfortável, mas aquilo era um passo além. Seu corpo inteiro se arrepiou. Ela poderia simplesmente ignorar, fingir que não viu. Mas e se ele voltasse? Se insistisse? A cabeça girava. O coração martelava no peito. Ela largou o celular na mesa, afastando-se como se aquilo pudesse criar alguma distância entre ela e o que havia acabado de acontecer. Mas o desconforto ficou. Crescendo. Aquela noite foi longa. Cada ruído na rua parecia um alerta. O vento contra as janelas, o estalar da madeira do piso, tudo fazia com que ela se sobressaltasse. A madrugada chegou arrastada, e então, as batidas na porta. 3 batidas. Helena se sentou na cama, o coração disparando. Ela não se moveu. Não ousou sequer respirar fundo. Talvez, se ficasse quieta o suficiente, ele desistisse. Mas as batidas vieram de novo, mais fortes. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. A sala estava escura, mas o reflexo da luz do poste do lado de fora projetava uma sombra na cortina fina da porta. Uma silhueta
Ele estava ali. O pânico tomou conta do seu peito, mas ela se forçou a se manter imóvel. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, os passos do outro lado da porta se afastaram. Ela esperou. Ouviu o som sutil dos sapatos se distanciando. Então, silêncio. Helena não dormiu. Na manhã seguinte, o celular vibrou. Outra mensagem. Eu sei que você estava acordada. Por que não atendeu? Ela engoliu em seco. Ele estava testando seus limites. A questão do aluguel não era mais um simples problema financeiro. Era algo muito maior. A cidade pequena em que morava não oferecia muitas opções para escapar de uma situação como essa. Todos conheciam todos. E Miguel era um homem respeitado, a voz da igreja. Quem acreditaria nela? O pensamento a sufocou. Ela precisava sair dali. Mas como? Para onde? O aluguel estava atrasado e o dinheiro curto. Ela precisava de uma saída. Foi então que uma ideia surgiu. Ela pegou o celular e digitou. Padre Miguel, podemos conversar? Acho que podemos encontrar uma solução. O coração dela martelava enquanto apertava enviar. Uma armadilha precisa ser bem montada. A resposta dele veio em segundos. Ótima decisão, Helena. Nos vemos hoje. À noite? Ela olhou para a mensagem. O medo e a raiva se misturando em sua mente. Ela não seria mais uma presa fácil. Está gostando da história? Não deixe de se inscrever. Ative as notificações e torne-se membro do canal para não perder os desdobramentos mais intensos dessa e de outras histórias reais. O relógio marcava 19h42. Helena estava sentada na cadeira da cozinha, o celular sobre a mesa, esperando. O silêncio da casa parecia sufocante. Cada tic-tac do relógio era uma batida em seu peito. O tempo corria devagar, arrastando o inevitável para mais perto. Então, o celular vibrou. Estou chegando. As palavras de Padre Miguel fizeram sua pele se arrepiar. Helena sabia que aquilo não era uma simples conversa sobre aluguel. Não era uma negociação. Era um jogo. Um jogo do qual ela não queria fazer parte. Mas sabia que, se não tomasse controle da situação, se tornaria a peça que ele movia como bem entendesse. Ela se levantou, sentindo as pernas trêmulas, e foi até a porta. Deixou-a destrancada. Esperou. Poucos minutos depois, ouviu os passos no corredor. O som exato que já havia ecoado em sua mente tantas vezes desde que ele apareceu pela primeira vez. As batidas na porta vieram, dessa vez, firmes, quase donas do espaço. Helena respirou fundo e abriu. Lá estava ele. Dessa vez, não havia sorrisos educados. Não havia formalidade. Apenas o olhar direto e incisivo. Que bom que decidiu conversar. Helena, disse ele entrando sem esperar permissão, fechando a porta atrás de si. O coração dela acelerou. Miguel olhou ao redor, como se estivesse tomando posse do ambiente. Você fez a escolha certa. Continuou se aproximando dela. Mas vamos ser diretos, se sim? Ela não respondeu. Apenas o encarou, tentando não demonstrar o pavor crescente em seu peito. Você sabe o que eu quero. E eu sei que você precisa de uma solução. Então, por que prolongar isso? Helena sentiu um nó na garganta. O que exatamente o senhor quer de mim, padre? Ele riu baixo. Precisa mesmo perguntar? A forma como ele a olhava, a maneira como seu corpo se inclinava na direção dela, o tom da sua voz. Tudo era um aviso. Ele estava testando até onde poderia ir. Achei que fôssemos resolver isso de uma maneira simples, ele disse, aproximando-se ainda mais, sua presença agora dominando completamente o espaço entre eles. Helena sentiu os músculos do corpo enrijecerem. Ela queria gritar, queria mandá-lo sair dali, mas sabia que isso não o impediria. Não vai dizer nada, ele provocou. Ela respirou fundo. E se eu me recusar? O sorriso dele desapareceu. Por um momento, ele apenas a observou, como um predador estudando sua presa. Então, inclinou a cabeça ligeiramente.
os olhos se estreitando. Acho que você não quer fazer isso, Helena. Eu sei mais sobre você do que imagina. Sei do seu problema financeiro. Sei das suas dificuldades. Sei que você não tem para onde ir. Ela sentiu um calafrio. Eu sou um homem compreensivo, continuou ele, sua voz quase sedutora, mas carregada de ameaça. Mas minha paciência tem limites. A tensão no ar era insuportável. Helena precisaria ser esperta. A cada segundo que passava, ela sabia que sua decisão definiria seu destino. E ela não podia errar. O silêncio da casa parecia esmagador. Helena não se moveu. O ar entre eles estava denso, carregado de uma tensão que ela nunca havia sentido antes. Padre Miguel continuava ali, parado a poucos passos dela, o olhar fixo, avaliador, intenso. Ela sentia o peso daquele momento, a encruzilhada na qual havia sido colocada. Então, a voz dele cortou o silêncio, baixa, arrastada. Qual vai ser a sua escolha? A pergunta ficou no ar. Helena sabia o que ele queria. Sabia o que ele esperava. Cada fibra do seu corpo gritava para que corresse, para que o expulsasse. Mas o medo, a incerteza e a realidade brutal da situação a mantinham presa ali, encarando-o. Miguel deu mais um passo em sua direção. Não precisa ser difícil, ele disse, sua voz suave, perigosa. Eu posso tornar as coisas fáceis para você. Ela sentiu o estômago revirar.